pessoal, tudo bom? Eu sou o Caio, eu faço parte do grupo PET, Engenharia Elétrica. Eu vou ministrar os minicursos de Arduino junto da Júlia e a gente vai alternando nas aulas, certo? De forma que a gente vai tentar sempre se complementar e para tentar trazer um conteúdo bem rico para vocês, beleza? Bem, na primeira aula, a Julia ensinou para vocês como criar uma conta na plataforma online que a gente vai utilizar, que vai ser o Tinkercad, onde a gente vai fazer nossas simulações no Arduino, escrever nossos programas e montar os nossos circuitos. Para essa aula, eu vou falar um pouco mais sobre o personagem principal do nosso curso, que é o Arduino em si. O meu objetivo é que vocês consigam identificar qual é cada uma dessas portas e eu vou dar uma prévia, um trailer de como é que funciona cada uma delas. Mas o entendimento pleno vai ficar mais claro na cabeça de vocês ao longo do que a gente for evoluindo nas aulas, certo? Bem, mas antes de eu falar das portas em si e do Arduino, eu quero abordar um tema com vocês que eu acredito que vai ser fundamental tanto no nosso entendimento sobre o funcionamento do Arduino, tanto buscando desenvolver para vocês um raciocínio, caso vocês ainda não tenham, claro, sobre o desenvolvimento de programas e de códigos que futuramente a gente vai precisar. Eu vou puxar um slide aqui para falar sobre esse tema e vocês vão me acompanhando, tá bem? Bem, eu já estou aqui com os slides com o tema da nossa aula, né, conhecendo a pinagem da placa Arduino. E o assunto que eu queria abordar com vocês é a diferença entre analógico e digital, que são termos que estão presentes até no nosso cotidiano, né? Você com certeza, ou quase de certeza, já ouviu falar em termos como sinal analógico, sinal digital, relógio analógico. Eu tenho até uma imagem aqui para ilustrar essa diferença que talvez agora não faça tanto sentido, mas que ao final da aula, ao menos eu espero, que vocês consigam entender plenamente o que é que ela quer dizer. Para falar da diferença entre analógico e digital, eu queria começar discutindo um pouco sobre o que é lógica binária. Binário que lembra duas coisas distintas. O que são essas coisas? Bom, eu vou definir já já elas para o nosso caso aqui, que vai ser o caso mais da tecnologia, computação e enfim. Bom, eu começo fazendo uma pergunta para vocês. Qual é o tipo de resposta mais simples que alguém pode dar diante de uma pergunta? Claro, essa resposta tem que trazer conteúdo. Ou seja, ela vai ter que realmente responder alguma coisa. Não vale ser qualquer resposta. Entendeu? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Se vocês quiserem, podem pausar o vídeo. Eu vou dar a resposta agora. Bom, o tipo de resposta mais simples que a gente pode dar a uma pergunta são respostas de sim ou não. Caio, por que o tipo de resposta mais simples? Porque resposta com ou sim ou não, elas não dão margem para outras coisas. Por exemplo, não tem margem para talvez, não tem margem para mais ou menos, ou é sim ou é não. Exemplos de perguntas que alguém poderia fazer e eu respondendo com sim ou com não, eu vou complementar perfeitamente a pergunta da pessoa. Você gosta de pizza? Você nasceu em Belém? Você é estudante de engenharia elétrica? Você tem um cachorro? Respondendo com sim ou não, eu consigo satisfazer a informação que a pessoa solicitou quando ela fez a pergunta. Claro que também não pode ser qualquer pergunta feita que vai poder ser respondida com sim ou com não. Se a pessoa me perguntar, por exemplo, qual é o meu suco favorito ou qual minha cor favorita, não tem como eu responder com sim ou com não de forma que faça sentido, certo? Então, as perguntas têm que ser também um pouco selecionadas, por assim dizer. Essa maneira de pensar as coisas, ou com sim ou com não, ou algo é verdade ou é mentira, ou é ou não é, é uma das lógicas que os computadores atuais trabalham, que é a lógica binária. Só que no caso dos computadores, eles vão trabalhar ou com alta tensão ou com baixa tensão. É o que vai valer para o computador. E quando eu digo alta tensão nesse caso aqui, não é alta tensão no sentido de a tensão ser muito alta. São tensões que o projetista do computador vai definir como alta e uma outra tensão que ele vai definir como baixa. Que pra gente, muitas vezes, isso aqui vai ser 0 ou 1. Eu vou mostrar como essa lógica não cabe somente ao uso de perguntas.
Eu vou mostrar como isso serve em outros sentidos. A primeira aplicação que eu trouxe aqui foi desse jogo, que vocês com certeza já devem ter visto em algum momento que a internet de vocês deixou vocês na mão, que é do dinossauro do Google, que ele possui 12 estados, ou seja, dá pra gente trabalhar uma lógica binária em cima dele. Quais são os 12 estados que esse dinossauro trabalha? Ou ele está só andando, ou ele está pulando, certo? Então como é que a gente poderia projetar uma ideia para um funcionamento desse dinossauro? Quando eu não estiver apertando espaço, vai estar sendo enviado zero para ele. E enquanto estiver sendo enviado zero, ele sabe que não é para ele pular. Mas da feita que eu apertar o botão do espaço, ele vai entender que é para ele pular. Então ele vai e pula. Vocês percebem que com um conceito simples a gente já conseguiu moldar para aplicações diferentes. No caso lá das perguntas de sim ou não, a gente poderia adaptar para o sim ser 1 e o não ser 0, por exemplo. Então, esse conceito de binário é um conceito poderoso. Uma outra aplicação que eu trouxe aqui foi o das moedas. Bem, toda moeda ela tem um lado que a gente chama de cara e a gente tem outro lado que chama de coroa. Agora a gente vai imaginar a seguinte problemática. Eu vou jogar duas moedas, igual essas que estão aqui na tela, e eu quero informar para o meu computador como foi que elas caíram. Se caiu as duas caras, caiu uma coroa e a outra cara, caiu as duas coroas. Eu quero informar isso para o meu computador. Como eu poderia fazer? De novo, a gente está diante de uma situação que ou é cara ou é coroa, ou seja, uma situação binária. Eu resolvi chamar cara de zero e coroa de um, mas isso foi uma convenção minha. Nada impede vocês de chamarem cara de um e coroa de zero, por exemplo. Bem, as possibilidades quando a gente jogar essas duas moedas para cima vão ser quatro. Essa aqui tem duas possibilidades, ou é cara ou coroa, vezes essa aqui que vai ser ou cara ou coroa também, que vai ter um total de quatro possibilidades. Bora ver quais seriam essas possibilidades. As duas moedas poderiam cair cara, então o que a gente diria ao computador seria 0, 0, ou seja, duas vezes caiu cara. Podia cair a primeira cara e a segunda coroa, a gente enviaria ao computador 0, 1. Poderia cair a primeira coroa e a segunda cara, então a gente enviaria ao computador 10. Uma caiu coroa e a outra caiu cara. E por fim, poderia cair as duas coroas. Então a gente diria 1, 1, para informar que caiu ambas as moedas coroa. Aí talvez você esteja me perguntando, ok, Caio, legal. Quando eu tiver que representar duas coisas, eu vou conseguir usar essa tua lógica binária aí. Mas e quando eu quiser representar 4, 10, 15, 20 possibilidades? Como é que eu faço? Aí a lógica binária acabou? Não. Indiretamente, nessa situação aqui do cara e do coroa, a gente já está usando. A gente está representando quase quatro possibilidades. Ó. Reparem que essa sequência de números aqui são diferentes entre elas. Aqui é 00, aqui é 01, aqui é 10, aqui é 11. Todos eles são diferentes entre si. E o que foi que a gente fez para conseguir essa façanha? A gente usou mais de um dígito. Aqui a gente usou dois dígitos. Um dígito, outro dígito. Certo? O que faz a gente entrar agora na conversa dos números binários. E se eu quisesse usar a lógica binária para representar números, tipo representar 4, representar 5, representar 15. Como é que funcionaria? É isso que a gente vai começar a discutir agora. Só vamos deixar bem claro aqui qual é o nosso objetivo. Por meio de sistemas semelhantes a esse aqui, em que a gente usou mais de um dígito, nesse caso aqui a gente usou dois, usando mais de um dígito, a gente consegue representar mais de duas possibilidades, o que vai além do que em teoria, o sistema binário se propusia fazer inicialmente. A gente vai começar agora utilizando números binários para representar números decimais. Com um único dígito binário, eu vou conseguir representar 2 elevado a 1, ou seja, duas possibilidades de números decimais. Com dois dígitos, eu vou conseguir representar 2 vezes 2, ou seja, 2 ao quadrado, que me dá quatro possibilidades de representação de números decimais. Vocês podem reparar que, sendo n o número de possibilidades que eu consigo representar e d o número de dígitos binários que eu estou utilizando, o número de possibilidades vai ser igual a 2 elevado a d.
ok? Vale ressaltar que isso aqui são possibilidades no geral. Aqui eu falei que são possibilidades de representação de números decimais, porque a gente está falando de números binários. A gente quer usar números binários para representar números decimais. Mas isso aqui poderiam ser usados para possibilidades no geral. Eu só adaptei ao nosso contexto, certo? Bom, que números são esses? Antes de eu entrar na discussão, só uma observação aqui. Eu coloquei esse 2 e esse 10 aqui entre parênteses, bem pequeno ao lado do número em si, para dizer qual é a base. Então, 0 com 2 aqui, a gente fala que é 0 na base 2, ou simplesmente 0 binário. 0 com o 10 aqui do lado, entre parênteses, vai ser 0 na base 10, ou seja, 0 decimal. Os números decimais são aqueles que a gente já está acostumado, que é o 5, o 4, o 6. Esses números aqui são do sistema que a gente está tentando implementar, que é o sistema binário. Ok. Dito isso, que números são esses? Para um dígito vai ser bem simples, o zero binário vai ser equivalente ao zero decimal e o 1 binário vai ser equivalente a 1 decimal, mas para dois dígitos já fica um pouco mais interessante. O 0 vai continuar representando 0, o 1 vai continuar representando 1, mas agora o 10 binário é o 2 decimal e o 11 binário é o 3 decimal. Reparem que eu consegui representar 4 possibilidades. A grau de curiosidade, existem umas regras que a gente consegue achar qual número binário vai ser equivalente a qual número decimal. Foge um pouquinho agora a nossa discussão, porque não é esse o meu foco nesse momento, eu só quero mostrar quantas possibilidades eu consigo representar de acordo com quantos mais dígitos ou menos dígitos eu for utilizando no sistema binário. Mas se vocês quiserem, vocês podem dar uma pesquisada. Não é nada muito complicado, tá? Logo adiantando. Mais uma observação aqui, ó. Aqui eu coloquei para 3 bits. O que é um bit? Quando a gente está falando de números binários, a gente não costuma falar tanto de dígitos. A gente troca o termo dígito para bits, certo? Então, quando eu falar bits agora, 3 bits, 4 bits, entendam como o equivalente a um dígito binário, beleza? Bom, vamos usar novamente aqui a nossa fórmula. Para 3 bits, eu quero saber quantas possibilidades eu vou conseguir representar. Então, eu faço 2 elevado ao número de bits, ou dígitos, no caso aqui 12 elevado a 3, que vai me dar 8 possibilidades. E tá aqui os números binários e o que eles representam. Reparem o seguinte, eu consigo representar 8 possibilidades, mas o maior número que eu vou conseguir representar é o 7, que é 1 a menos que 8. Isso acontece porque eu começo contando do zero, né? Eu não começo contando do 1 e vou até o 8. Começo contando do zero, então vai até o 7, mas o número de possibilidades representadas continua o mesmo. E isso vai valer para qualquer número de bits. Aqui, por exemplo, quando eu usei 2 bits, eu consigo representar 4 possibilidades, mas o maior número que eu consegui representar foi o 3, justamente porque a gente começa contando do zero. Então eu deixei uma observação aqui do lado, que observe que sempre o maior número que conseguiremos representar, que eu chamei de m, vai ser 12 elevado a d, que nada mais vai ser do que o número de possibilidades, menos 1. Isso vai valer sempre. Dada toda essa discussão aqui de possibilidades, lógica binária e tudo, eu quero dizer que vocês já estão pensando com uma eletrônica digital. É assim que a eletrônica digital vai trabalhar. O mundo de zeros e uns, ela vai sempre tentar trabalhar com a dualidade das coisas, ok? Para a eletrônica digital sempre vai existir dois estados: 0 ou 1, apagado ou desligado, alta tensão ou baixa tensão, e por aí vai. Claro, só isso aqui não é eletrônica digital. A eletrônica digital vai muito além, mas isso aqui é a ideia que dá uma base para vocês conseguirem ir à frente, tanto nos nossos estudos com relação ao Arduino, tanto com os estudos de vocês em relação à eletrônica digital. Dada toda essa discussão que a gente teve, o uso de exemplos, a gente vai finalmente chegar num ponto em que a gente discute qual é a diferença, então, afinal, entre digital e analógico. Basicamente,
A eletrônica digital vai sempre assumir valores muito pré-determinados, enquanto o analógico vai assumir uma faixa contínua de valores. Caio, como assim? Vamos imaginar, por exemplo, esse termômetro aqui, o termômetro de mercúrio. De acordo com a temperatura da pessoa, o mercúrio vai se expandindo e vai aumentando aqui as faixas, vai aumentando a indicação de temperatura, certo? Só que, por exemplo, entre 0 e 1 ou entre 10 e 11, que está aqui, vai existir, ao menos em teoria, infinitos valores de temperatura. Com a eletrônica digital não funciona dessa forma. A eletrônica digital ela funciona mais na forma de degraus. Ela vai pulando degraus. Enquanto que o mundo analógico funciona de maneira contínua. Eu trouxe a imagem lá do começo dos slides, eu não sei se você ainda lembra dela, eu espero que sim, mas que ilustra muito isso. Enquanto o mundo analógico vai trabalhar com uma faixa contínua de cores, de forma que, por exemplo, entre o branco e o preto vai existir infinitos tons de cinza, a eletrônica digital não, ela vai trabalhar mais com cores pré-definidas. Então, vai existir um certo número de tons de roxo, do roxo já pula direto para o lilás, que já pula direto para o rosa. Não existem cores intermediárias nesse meio. Vocês conseguem compreender? Então, a grosso modo, de uma maneira que talvez fique mais simples para vocês, que eu acredito que possivelmente sejam de exatas, mas se não também eu espero que esse exemplo aqui esclareça as coisas, é que o mundo analógico seria como uma função contínua e o mundo digital seria como um mundo em degraus, ó. Ele vai atingir valores pré-determinados. Ele não vai atingir qualquer valores. Ele vai estar sempre em cima desses degraus aqui. Ele não tem como você estar, por exemplo, no meio do degrau, aqui no meio. Não, a gente vai estar sempre ou no valor ou no outro. Não vai ser uma faixa contínua de resultados. Bem, depois de toda essa discussão, analógico digital, digital analógico, bits e tudo mais, a gente pode finalmente voltar aqui ao Arduino e conhecer os principais componentes, as principais portas de entrada, portas de saída. Eu vou apresentar agora as principais para vocês, eu não vou focar em todas porque algumas são meio difíceis de mostrar a praticidade delas, pelo menos agora, nesse momento, então eu vou apresentar só as que a gente vai usar mais. Tenho certeza de que se a gente precisar de uma porta dessas mais específica, a gente vai apresentar elas para vocês antes de usar. Eu, a Júlia, tá certo? Bem, começando pela entrada USB, que um lado dessa entrada vai ficar no Arduino e o outro vai ficar aqui na entrada USB do... Opa! Um lado vai ficar na entrada do computador e o outro vai ficar aqui na entrada do Arduino. É por aqui que os programas vão vir e que a gente vai conseguir programar o Arduino. Esse botão vermelho serve para a gente resetar programas que vocês vão ver posteriormente que a gente vai montar códigos, como esse aqui, que é um código bem simples. A gente vai começar a montar códigos e caso a gente queira resetar esse código para que ele comece desde o começo, a gente aperta no botão vermelho e ele reseta o nosso código, certo? Aqui do lado direito, do 0 até o 13, a gente vai ter as portas digitais. Como são portas digitais, elas vão enviar ou receber sinais alto ou baixo de tensão. Caio, tu pode mostrar mais ou menos como é que funciona isso para a gente ter uma ideia? Posso, eu até deixei um esquema aqui pré-pronto já, que vai funcionar da seguinte forma. A gente, quando o pino 12 estiver enviando uma baixa tensão aqui para o LED vai permanecer apagado. Mas da feita que eu programar ele, isso sou eu que vou programar, tá? Da feita que eu programar ele para enviar um sinal alto, o LED vai acender. No caso aqui, eu programei ele para enviar primeiramente um sinal, colocar um sinal baixo aqui, certo? Low é baixo em inglês. Então, quando eu iniciar a simulação, o LED vai permanecer apagado. Vamos lá. Iniciei a simulação, o LED continua apagado porque eu falei para a porta 12 enfiar um sinal baixo para ele, certo? Agora, se eu quiser que esse LED acenda, vou parar aqui a simulação, eu posso vir aqui e escrever height, que é alto em inglês.
Então agora, como eu vou estar enviando esse sinal alto, o Arduino vai enviar um sinal que vai acender o LED, como vocês já vão ver. Observe que esse LED ele é binário, né? Tem tudo a ver com a nossa discussão anteriormente. O LED vai trabalhar em dois estados, ou ele está aceso ou ele está apagado. Já que aqui a gente não está trabalhando ainda, a gente vai trabalhar, tá? Com questão de intensidade luminosa. Algo importante eu ressaltar aqui no momento que eu estou explicando é que vocês não deem tanta atenção nem ao código e nem ao circuito que eu estou montando, tá bom? Porque eu ainda não expliquei nada disso para vocês, então eu não posso cobrar que vocês já saibam. A gente ainda vai explicar isso para vocês. O que for para vocês darem mais atenção, eu vou direcionar. Nesse último caso agora foi o fato do LED estar ou não acendendo. Eu vou dar sempre um direcionamento para vocês nesse momento aqui, sobre qual deve ser o foco, tá bom? Bem, bora continuar nosso tour aqui pelos componentes do Arduino. Vamos falar agora sobre a porta 0 e a porta 1. Em geral, a gente vai evitar usar elas pela seguinte razão. Eu disse que na entrada USB do Arduino é por onde ela recebe programação vinda do computador. O problema é que a porta 0 e a porta 1 elas também fazem isso, só que de uma maneira diferente. Então a gente vai tentar evitar usar elas porque pode ter conflito de informação se o computador estiver programando de um lado e ela também estiverem recebendo, mesmo que acidentalmente, informações desse lado aqui. Então a gente vai tentar evitar a porta 0 e a porta 1. A gente vai tentar usar sempre da porta 12 até a porta 13 quando a gente quiser usar a porta digitais. E, aproveitando que a gente está falando de portas digitais, vamos falar sobre as portas analógicas, que são a 0 até a 5. As portas analógicas, como você deve imaginar, elas vão mostrar uma faixa contínua de tensões. Afinal, é isso que analógico significa, ao menos em teoria. Só que a prática é um pouco diferente. Ela vai apresentar mais tensões do que só alto e baixo, como faz a digital, mas também a gente não vai conseguir mostrar infinitas faixas de tensão, porque computacionalmente isso não é possível, certo? Afinal, todo dispositivo ele tem um limite de memória. No caso das portas analógicas aqui, esse limite é de 10 bits, ou seja, ela vai conseguir representar 12 elevado a 10, que é 1024. Então ela vai conseguir representar 1024 diferentes faixas de tensão. Não é a tensão de 0 a 1024 volts. São tensões, são 1024 diferentes tensões, de 0, da tensão 0 até a tensão 1023, certo? Caio, tu pode mostrar mais ou menos como é que funciona isso pra gente ver? Posso, eu já deixei um circuito aqui que nem eu fiz anteriormente, um circuito pré-preparado com o potenciômetro. Caio, como é que funciona esse potenciômetro aqui que tu colocou? Vocês sabem o interruptor do ventilador, por exemplo, que de acordo com que a gente vai girando ele, o vento vai ficando mais forte ou mais fraco. Basicamente isso que o potenciômetro vai fazer, só que aqui o que vai variar é a resistência. Então, de acordo com o que eu for variando aqui, ó, for girando, a resistência vai diminuir, e se eu girar para cá, a resistência vai aumentar. Esse cabo verde aqui está ligado à porta analógica do Arduino, e ele vai ser responsável por mostrar o quão alto ou quão baixo está essa faixa de tensão. Eu já deixei um código aqui preparado. E aqui, ó, quando a palheta do potenciômetro está nessa posição, é porque está na posição em que está passando o máximo de tensão possível, tá? A menor resistência possível. Se a gente começar a girar ele no sentido horário, a tensão vai começar, a resistência vai começar a aumentar, logo a tensão vai começar a diminuir e esses números aqui vão diminuir até que cheguem em zero. Então, bora tentando mexer aqui devagarinho. Vocês vão ver como vai começar a alterar. Ó. 23, 982, 962, vou girar mais um pouquinho, vou tentando girar bem devagar. 941 e assim vai. Se eu for girando, cada vez a tensão que o Arduino vai estar recebendo vai ser menor. Recebendo, 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 até que chegue em zero. Aqui, chegamos em zero. E claro, se eu girar
pro outro lado, vai começar de novo o mesmo processo e ele vai começar a receber mais tensão porque a resistência vai diminuir, ok? Bom, agora que a gente já falou sobre portas digitais e portas analógicas, chegou o momento de eu falar de uma porta que faz as duas funções, que são essas portas digitais aqui que tem esse sinal de tio do lado. Elas são portas digitais que emulam portas analógicas. Eu não vou mostrar o funcionamento delas porque para ficar visível como é que elas operam, a gente vai precisar usar código. E foge ao escopo dessa aula aqui, já que eu ainda não dei uma base para vocês sobre programação, então não tem muito sentido eu ficar me aprofundando nela. Mas a gente vai ministrar essa aula aqui no mini curso. Eu não tenho certeza se vai ser eu ou se vai ser a Júlia, mas a gente vai ministrar. Por fim, eu queria apresentar para vocês três portas, que vai ser a 3.3 volts, a 5 volts e o GND. A 5 volts e a 3.3 vão ter basicamente a mesma função. Eu vou até montar um circuito aqui, bem simples, mas eu vou ligar um LED, que foi o que já fiz nessa aula, só que agora eu vou fazer sem usar programação. Elas ficam deixando uma diferença de potencial no circuito de 5 volts e de 3.3. Ah, Caio, por que tem duas? Por que não só 5 volts? Por que não só 3.3? É porque cada equipamento que vocês vão acabar utilizando ao longo da montagem de vocês, ele tem as especificações dele. Então, talvez para um seja 3.3, para outro mais ideal seria 5 volts, varia muito de casa a casa, tá? E o GND é o terra. Se vocês lembrarem lá do ensino médio, todo circuito ele tem que ter uma alta tensão e ele tem que ser aterrado. E observem que a alta tensão, nesse caso, como eu falei lá atrás, quando eu estava explicando sobre lógica binária e tudo mais, não necessariamente é uma tensão muito alta, tipo 100 mil volts. Não, não é assim que funciona. Depende muito do projeto. Para a gente aqui, para o nosso projeto de Arduino, 5 volts vai ser a tensão alta e o GND vai ser o termo. E tá aqui o circuito simples, que não precisa de nenhuma programação. Basta eu iniciar a simulação que ele vai operar. Não precisa, ele não é programável. Tá aqui uma diferença de potencial alta. Tá aqui o terra e o circuito está fechado. Então, quando eu iniciar a simulação, o LED vai acender, certo? Bem, esses foram os componentes do Arduino que a gente vai utilizar ao longo das aulas. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido absorver o máximo que vocês tiverem conseguido, que vocês tenham gostado da aula. Eu espero vocês nas próximas aulas que a gente vai ter aqui. A gente ainda vai ver muita coisa. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.